Nós vamos hoje estudar Provérbios capítulo 25, versículo 16. Então vejam só. Na linguagem, a revista atualizada, Almeida, a revista atualizada, diz assim: achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Numa versão Almeida Revista e corrigida, diz assim: achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha vomitar. Na linguagem de hoje, diz assim: não coma mel demais, pois você pode vomitar. Aqui, na Bíblia Viva, diz assim: você gosta de mel, coma um pouco de cada vez, para que não fique enjoado e acabe vomitando. Na versão contemporânea, diz assim: quando você ganhar uma caixa de doces, não engula tudo de uma vez. Se comer muito doce, você ficará doente. E quando for encontrado um amigo, não prolongue demais a conversa. Apareça sempre e logo ficará irritado. Olha só. O texto está falando a respeito de uma imagem de algo agradável, né? Que é mel, certo? Só que quando a pessoa tem um problema de tá com diabetes, ela não pode comer mel, né? Mas quando você pode comer mel é bom, é desejável, né? Só que ele está dizendo aqui, ele está falando sobre que lição a gente tem que aprender. É a questão da moderação e do equilíbrio, né? Ou seja, o ensino aqui é bastante claro. Ele quer dizer que mesmo as coisas boas da vida, se são usadas com excesso, podem causar mal-estar. Pode causar mal, ou pode até haver uma rejeição, né? Então, é importante seguir um princípio da palavra, que é o princípio da temperança, né? O que é temperança? É aproveitar com sabedoria as coisas boas da vida sem exagerar. Aproveitar as coisas boas da vida sem exagerar. Por exemplo, laranja, uma tangerina. É uma coisa boa, muito gostosa, né? E tem umas tangerinas que são docinhas e não tem nem caroço. E aí você morde aquele bago, ela bem geladinha, bota ela na geladeira. Mas só que depois da terceira ou quarta, como ela é muito ácida, pode começar a dar um azia em você. Você começa a sentir aquele queimou no estômago por causa da acidez da laranja, né? Mas é uma coisa boa. Então você tem que ter uma temperança, comer uma ou duas, né? A mesma coisa é comer. Tem uma comida que eu estou querendo me lembrar agora. E é até uma fruta. Você pode comer, mas. Lembrei. Girimum. Girimum é muito gostoso, né? Girimum feito no feijão, né? Um girimum com queijo é muito gostoso. Mas se você comer girimum demais, você vai ter uma dor de barriga. Se comer porque ele é muito laxativo, né? Mas ele é gostoso, né? Um camarão feito na moranga, que a gente chama que é um girimum, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei para comer um camarão na moranga, a primeira vez na minha vida que eu provei, meu Deus, que delícia! E eu botei à vontade no prato. E um amigo disse assim: mas rapaz, não come muito não, que isso aí é muito laxativo. É mesmo, é. Isso aí, ele destrava os intestinos. Tá bom, irmãos, eu comi. Isso era meio-dia. Quando deu 1h30, eu acho que eu comi umas 3, 4 conchas de girimum com queijo e com camarão. Tava muito gostoso. Muito gostoso. Mas quando deu 2 horas da tarde, só deu tempo eu chegar no banheiro. Quase não dava tempo. E foi aquela, assim, desinteria muito forte, que deu aquela cólica que trava o intestino e aperta e dói, né? E eu, meu Deus, foi o que eu fiz ali? Mesma coisa, excesso, falta de temperança.
é gostoso, mas coma com calma. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então, o mel, na cultura bíblica, ele é algo valioso e é muito prazeroso. O mel representa algo que é bom, algo que é desejável, agradável ao paladar, né? É um prazer na vida comer mel, certo? Mel com iogurte é muito gostoso. Né? Vocês irmãos já fizeram, eles pegam um iogurte natural, ou coalhada mesmo, você bota mel, mistura, fica muito gostoso. Né? E é muito nutritivo. Mas você tem que comer com calma. Isso vale para as coisas da vida, né? Esse equilíbrio. Então, ser moderado até para desfrutar o que é bom. Né? Então, isso vale tanto para alimentos, quanto no lazer, quanto a riqueza, quanto no poder ou mesmo no relacionamento. Ter essa moderação, esse equilíbrio, essa temperança, né? No alimento, no lazer. Tem gente que se deixar ele não quer trabalhar mais. E aí a gente já viu que se você não trabalha, você vai à ruína. A gente já viu aqui. O indivíduo que dorme muito, ele quer que até a comida seja levada à boca dele. E a gente conhece caso, né? Os irmãos contaram aqui mesmo. Tem um irmão que contou que conhecia uma pessoa que ficava deitado na rede e quando era meio-dia gritava para a mãe: mãe, traga meu almoço. O indivíduo queria nem levantar da rede para pegar o prato de comida. E ainda a mãe levava, que é outro erro. Então, deve ter esse cuidado para não se fartar. Né? Aliás, para não se fartar não, para não ter cuidado ao controlar esse consumo desse produto, ou dessa coisa boa da vida, porque o exagero estraga o prazer das coisas. É verdade. O exagero estraga o prazer que alguma coisa boa pode trazer. Um bolo de milho, os irmãos gostam de bolo de milho, eu também gosto. Um bolo de milho muito bem feito, né? Que não leva muita gordura, é muito gostoso. E se você comer ele com café, é muito melhor ainda, não é verdade? E um café quebrado no pilão na hora. A pessoa quebrar o café no pilão, torra o café, quebra no pilão, aquele cheiro de café sobe no ar. Você ferve a água, né? Um dia com temperatura fresquinha, não está muito quente, uma noitezinha fresquinha, você faz um café desse. É muito gostoso, não é verdade? Mas imagina, eu vou comer 2 fatias de bolo, mas imagina eu comer o bolo todo. Tem gente que é assim, eu quero mais, né? Então, tem que ter esse cuidado com os prazeres da vida. Então, com relação ao mel, ele diz aqui, o que era doce pode se tornar amargo. O que é doce, mesmo que é doce, pode se tornar amargo. Né? Porque tem que ser administrado com equilíbrio. O resultado do excesso é o que, meus irmãos? Muitas vezes é o desconforto, é a rejeição, tá certo? Então, na vida da gente, a gente tem que ter moderação. Moderação para proteger o corpo e proteger a alma. A gente, pronto, vou dar um caso. Você vai buscar, você gosta de ler, não importa, de buscar novas ideias, novos conhecimentos. Você tem que ter cuidado até com o conhecimento que você vai adquirir. Tem conhecimentos que são para o bem, tem conhecimentos que são para o mal. Tem conhecimento que não vai lhe trazer benefício. Tem conhecimento que não traz benefício, traz malefício. Né? E olha que mesmo que você fale e esteja comprovado o malefício, tem pessoas que não aceitam. Elas querem continuar daquela forma. Aí cada um assume as suas consequências dos seus atos. Então tudo deve ser feito com autocontrole, com temperança, evitando os extremos, né? Na vida. Com relação à nossa espiritualidade, as nossas práticas espirituais devem ser equilibradas, meus irmãos. Porque a gente não pode errar nem nos nossos atos espirituais, para a gente não transformar a nossa vida numa vida de fanatismo ou de orgulho religioso. E olha o que mais tem, são pessoas orgulhosas.
com relação à sua religião. Não sei se os irmãos já conhecem pessoas assim, que quando ela passa, ela coloca a Bíblia no rosto, porque não quer ver certas coisas. Isso é uma demonstração de falta de maturidade espiritual. E a gente tem até que ter paciência com essas pessoas. Segundo, é o indivíduo que é orgulhoso espiritualmente, que se acha melhor. Aí já o problema é outro. Não é questão de falta de maturidade só. É questão de achar que, por exemplo, você chega para... Você não é crente, como já aconteceu comigo. Eu não era crente e eu perguntava, você é crente? Sou pela misericórdia e graça do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele chega a encher a boca para dizer isso, como se fosse ato dele, como ele não sabia, você fica até olhando assim. E ele fala de um jeito como, demonstrando que ele é melhor do que você. E que é um erro. Ele não é melhor em coisa nenhuma. A graça de Deus alcançou, ele também está me alcançando. Uma hora Deus vai falar com o meu coração e cabe eu aceitar o convite ou não. Mas o orgulho espiritual, esse orgulho religioso, atrapalha muito às vezes as pessoas e dá um mau testemunho. Isso é o resultado do excesso. Isso é o resultado do excesso. Jesus disse que a gente tem que fazer o quê, meus irmãos? Quando a gente for orar em segredo, né? Os irmãos já viram pessoas nas esquinas orando alto, falando alto? Eu já vi. Orando alto. E você olha assim, peraí, Jesus não mandou fazer isso. Pregar é uma coisa, estou ali pregando, falando do amor de Deus, né? Mas orar alto, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas e tal, como o Senhor já teve de mim. Mas para que isso? Não. Só diga ali, Deus, e Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. E vá-se embora. Então, esse é um exemplo de maturidade espiritual. Nos relacionamentos, a gente, quando for visitar alguém, meus irmãos, cuidado no exagero de ir na casa da pessoa. Quando a gente é criança, a gente não tem muito essa noção, a gente vai ter essa noção quando é adulto. Eu era criança, eu gostava de ficar na casa do vizinho. Gostava na casa do vizinho, olha assim, não é que eu tenho vergonha do que eu fiz e tal, mas esse rapaz, você olha assim, meu Deus. Criança tem que correr. Aí eu digo, é coisa de criança, eu não posso me culpar por algo que era de criança. Vai dentro de casa, bate nas coisas. Entendeu? E uma vez eu dei até um prejuízo. Agora, quando o pai está perto, o cara não faz não. Aí não faz. Eu tenho certeza que o seu pai, quando olhava para o senhor, no olhar dele... Não, a gente comenta isso. Na época da gente, quando era criança, bastava olhar. Olhava assim, gelava na hora. Na hora. Hoje não, você olha, fala, reclama. E aí você tem que se alterar para o indivíduo tomar consciência. Mas, em muitas situações. Mas eu lembro que uma vez, do lado do restaurante do meu pai, tinha um pessoal que era radiotécnico. Não sei se o irmão André conheceu, chamado Jerônimo. Jerônimo? Sim, Jerônimo. Um careca. Pronto, ele tinha eu era curioso, eu era uma criança curiosa. Sempre foi, isso não é ruim não, isso foi tão bom que hoje eu já escrevi livro, estou escrevendo outros. Estou lendo, estudando, aprendendo, por causa dessa curiosidade. Só que como eu era criança curiosa, aí eu cheguei, peguei uma chave de fenda. Aí fui encostar num transistor daquele. Aí quando eu encostei no transistor, a tela fez assim. Queimei a televisão. Que idade você tem? Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Poxa. 5, 6 anos. Futucando, Futucando, peguei assim para ver. Eu fui mexendo num parafuso. Aí eu rodei no parafuso, aí eu sei que quando eu rodei, eu acho que provavelmente deve ter aumentado a tensão, né? Aquela peça tinha uma tensãozinha, aí eu aumentei a tensão demais, atrás eu vi assim, que tinha um espelho na frente, né? E apagou. Queimei a televisão. Ele chegou, você queimou a televisão. Eu corri, né? Com medo. Me escondi debaixo da mesa do restaurante. Meu pai sabia, fez alguma coisa errada. Eu me escondia debaixo da mesa, achando que debaixo da mesa ninguém ia me ver.
E meu pai passou, o que foi que tu fez? Chegou, foi no vizinho, aí o João chegou, Barreto, vem ver aqui uma coisa. Tu mexeu na... eu fui para apertar o parafuso. Coisa de criança, né? É. Aí... Fica capaz de levar um choque, né, pastor? Pois é, vê mesmo, André. Miséria. Agora, os outros, os dois lá, também foram, depois que a gente amadurece, eles deixaram eu fazer. Deixaram, porque ele foi dizer, não bota a mão aí não. Eles viram quando eu peguei a chave de fenda. Eles viram. Os outros eram mais velhos. Tava do lado. Lógico, os caras tinham dado de ser meu pai, eu era criança. Eles podiam deixar, mas eles deixaram eu fazer. Por maldade. Depois de adulto, foi que eu parei para pensar, para aquela vez fazer isso. Eles estavam do lado. Estava do lado, assim, ó. Eu aqui peguei a chave de fenda e fui lá e coloquei. Ele viu quando eu coloquei tudo. Ele estava vendo o que você fez, ele deixou de propósito. Para levar um choque, né? Ou coisa do tipo. Por quê? Porque não queria a criança ali. Mas qual era dele, ó, vem cá, você é muito pequeno, você quer ver alguma coisa? Pegava uma peça velha daquela, que não serve para nada, toma, pega a chave de fenda, mexa aqui. Tanto aquelas placas velhas que tem lá que não serve mais nada, que aquilo é lixo, né? Mas não, deixou eu mexer. Podia ter levado um choque, podia ter morrido, né? Mas eu não estou me eximindo da responsabilidade. Então meu pai chegou e teve que pagar. Então, o que acontece? Esse cuidado de estar na casa dos outros, né, a gente tem que ter. E é isso que diz aqui, para você não ser um incômodo. Você não ser um incômodo. Né? Então, às vezes tem gente que pede, pai, vamos lá em casa e tal. Às vezes eu não vou. Não vou, acho que já tem trauma já de quando era criança, de ter muito na casa das pessoas, e hoje eu vivo muito vivo muito em casa, fazendo meus trabalhos, né? Desenvolvendo minhas atividades. E também porque às vezes não tem tempo, tem filho, tem família, tem responsabilidades minhas para fazer. Então, isso se aplica à exposição da vida da gente. E isso até em redes sociais hoje, que todo mundo vive com o celular na frente. Né? Vive com o celular e tem gente que não sai do celular. Já desenvolveu não sei se vocês não já viram, que tem gente que já desenvolveu uma síndrome do pescoço, por conta de ficar com o pescoço abaixado. Né? A gente não foi feito para andar com o pescoço abaixado, para andar com o pescoço reto. Quanto mais você inclina, mais peso você coloca na sua coluna cervical e você pode prejudicar ela. Então, todo exagero faz mal. É isso que esse texto quer dizer. Tudo que é feito de forma exagerada faz mal. Então, tem que haver uma sabedoria prática nesse texto. E qual é a sabedoria prática? Mesmo o que é bom, o que é gostoso, o que gera prazer, o que faz bem, deve ser consumido de forma moderada. Ah, vir à igreja é uma coisa boa? Mas tem que ser feito com moderação. O indivíduo vai chegar na igreja, abrir a porta de 8 horas da manhã e ficar aqui de 8 horas da manhã até 7 horas da noite, como se nada tivesse mais nada para fazer na vida. Muitas mães perderam filhos por conta disso. Vinham muitas vezes culto de oração, abandonavam os meninos em casa, não, eu vou adorar a Deus. Não cuidar da família, aí o traficante cuidou do filho. Isso tem muito no Rio de Janeiro. Filhos de crentes sendo traficantes. Mas, meu Deus, a mulher é uma mulher de oração. Ela tinha que ter um cuidado que está dizendo aqui. Tudo com moderação. Hoje eu não vou para o culto de oração, não, porque eu tenho que cuidar do meu menino. Não tem quem fique com ele. Muito bem. Eu tenho que ficar com ele. Eu vou outro dia. Se eu puder, eu levo. Se eu não puder levar, então eu não vou. Fica em casa. Ah, ele ficava doente. Aí vinha um amiguinho. Esse amiguinho é que introduziu ele nas drogas. Entenderam? Então tem que ter esse cuidado. Certo? Então esse provérbio, ele reforça o quê? A virtude bíblica da temperança. Ou seja, fazer as coisas com moderação. Amém? Amém. Deixa eu ver.